Bom dia, minha preciosa. Bom dia, minha amada. Como está seu coração? Como está você nessa manhã? E aí, me conta. O que você está fazendo? Eu espero que você esteja bem, que você esteja aí preparando para o seu final de semana, para descansar, para aproveitar a família, para estar com a família. Para refletir todo o estudo que foi falado no decorrer da semana ao nosso coração. Que você possa ser cheio da presença de Deus, que você possa ser todas as manhãs renovadas, possa ser transformada, né? Mas e aí, já tá com seu cafezinho aí? Nada melhor do que ouvirmos uma palavra que vai nos dar força, que vai nos dar ânimo, vai nos trazer um direcionamento, que vai nos aumentar nossa fé, vai trazer esperança. E tomar esse delicioso café que nos desperta, que nos acorda, né? Cafezinho é bom demais. Eu louvo a Deus por você abrir as portas da sua casa para nós tomarmos o café, para nós estarmos à mesa, para nós estarmos conectadas, juntas, para falar da palavra de Deus, para falar do amor de Deus, para orarmos uma pelas outras, para fortalecer umas às outras. Isso é maravilhoso, isso é gratificante. Deus, Ele é maravilhoso em tempo improvável, um tempo importuno, um tempo a qual estamos vivendo. Deus prepara as situações, prepara momentos para que nós sejamos conectadas, sejamos enraizadas, sejamos fortalecidas. Esse Deus, esse Pai, Ele é maravilhoso. O seu cuidado, o seu zelo com a gente, com a nossa casa, com a nossa família. A preparar esses momentos pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite, né? Não importa o horário a qual você está ligando, está conectando, está ouvindo a palavra. O importante é que você está escolhendo a melhor parte, e isso nunca lhe será tirado. Sabe, foi isso que o Senhor falou para Maria e Marta. Porque Marta era ansiosa, era inquieta, né, agitada, preocupada demais com muitas coisas. Nossa, queria dar conta de tudo, servir, fazer, cuidar da casa. E o Senhor fala para ela naquele momento: olha, Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu estar aos meus pés para ouvir a minha palavra. E o Senhor fala para ela algo, fala: olha, e isso, Marta, nunca vai ser tirado de Maria. Isso eu não vou tirar dela. Embora o que Marta, aquela mulher agitada, estava querendo fazer naquele momento era arrancar Maria dos pés de Jesus. Era tirar Maria dos pés de Deus. Porque ela se sentiu incomodada, porque ela estava ouvindo a palavra, estava parada enquanto ela trabalhava, enquanto ela fazia as coisas. Sabe, muitas das vezes, minha querida, quando você for tirar tempo para estar aqui conosco, conectadinha, estar aqui para ouvir a palavra, tirar um momento para sua devocional, vai aparecer vários empecilhos e atrapalhos querendo te arrancar da presença de Deus. Orando, só fica lá lendo. Agora a vida dela é aquilo. Sabe, muitos falam isso, porque você está escolhendo a melhor parte. Só que Deus, ele fala uma palavra linda, ele fala: olha, Marta, você não vai tirar Maria daqui desse lugar. Porque o que ela escolheu, ninguém pode tirar dela. Porque foi eu mesma que a dei, e ela permitiu, ela deixou ser o Espírito Santo a conduzi-la, ela permitiu, ela aceitou o mover de Deus. Então, através desse intuito de levar a palavra até a sua casa, você, mulher, aceitou
E isso nunca lhe será tirado. E isso Deus não permitirá tirar de você tudo que você está adquirindo, todo o alimento que você está adquirindo através dessas orações, através dessa palavra. Eu sei que nós, como mulheres de casa, temos muitos afazeres e como temos, né? Filhos, casa, marido, é muita coisa. Mas o Senhor nessa manhã Ele fala, olha filha, você escolheu a melhor parte. E isso eu jamais permitirei ninguém tirar de você. Porque foi algo que eu te dei e você aceitou. E eu não vou permitir ninguém tirar de você. Então não se incomode às vezes com as pessoas, vai falar do seu momento com Deus, do que você está fazendo. Não, porque foi o Senhor que sonhou isso para você, Deus que preparou esse momento. E você abriu as portas. E Deus Ele vai ministrar no seu coração e Ele vai sempre te renovar. Ele vai sempre te fortalecer. Amém? E aí, então pega seu cafezinho, pega aí a sua Bíblia e vamos junto comigo mergulhar na palavra de Deus. Mergulhar agora nessa unção, nessa aliança. E olha que tema maravilhoso, a qual essa manhã o Senhor quer falar conosco. Foste ungidos e selado pela marca da promessa. Ei, mulher, eu quero te dizer uma coisa nessa manhã antes da gente ir para a palavra. Deus conta com você. Levanta, mulher, apruma. Deus precisa de você. Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele conta com você para essa geração, para esse tempo. É tempo de você levantar e marchar. É tempo de você pegar e receber as bênçãos de Deus, que nem foi feita ainda por você, mas pelos nossos antepassados. Nós somos numa linhagem real, de uma linhagem de uma promessa que já vem há anos. Eu fui comprada e remida pelo sangue de Jesus, então já vem bem antes. Desde a criação dos céus e da terra, Deus já tinha feito essa aliança com o ser humano, comigo e com você. Ele já nos ungiu, Ele já nos selou com a sua promessa. Nós somos marcados pela presença e pelo Espírito Santo. E por que nós muitas vezes estamos sendo covardes e não estamos usufruindo? Porque nós não estamos agindo. E hoje eu fiquei maravilhada quando o Senhor falou comigo sobre este homem, que ele foi ousado. E eu fiquei maravilhada. E nós precisamos, às vezes, ser ousadas. Às vezes nós temos medo do Senhor, não. Mas nós precisamos usar de ousadia também com o Senhor. O Senhor conta com as nossas orações ousadas. Ele quer ver o que nós somos capazes de fazer. Amém? Então hoje nós vamos estar lendo Salmo 89. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 89. Amém? Eu queria que você tirasse um tempo e lesse todo o Salmo. E presta atenção em cada palavra, em cada vírgula, cada ponto. Ouça Deus falar com você, porque Ele tem uma palavra para você. E esse Salmo, ele é profundo, vale a pena você estudar ele todo, meditar. Amém? Hoje nós vamos mergulhar um pouquinho nele. Então, Salmos 89, versículo 20 diz assim, ó. Achei a Davi, meu servo, Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Com ele, a minha mão, com a qual a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o apertará, nem o filho da perversidade o afligirá. Olha só. Olha a promessa de Deus para Davi. Só que se você for ler o Salmo 89, você vai ver que não está falando de Davi nesse Salmo 89. Esse Salmo 89 não é Davi que escreveu, não foi Salomão que escreveu. Mas foi um sábio naquela época, um homem de Deus, Etan, Ezraíta, que escreveu. Aí você vai falar assim, meu Deus, mas por que então ele escreve esse salmo? Sabe, Etan, ele foi um homem eloquente, ele foi ousado.
Mas aqui vai falar de uma aliança também. Aqui vai falar de aliança. E algo que eu aprendi na minha vida foi o seguinte: aliança não se quebra. Contrato sim, contrato se quebra. E sabe, eu fiquei pensando e observando a fidelidade de Deus com a sua aliança. Deus não quebra uma aliança. Quando você casa com seu marido, é feita uma aliança. Até a morte o separe. Só que você pode observar que no meio dessa até a morte o separe, você tem filhos. Então, essa aliança, ela permanece com teus filhos, não é? E os seus filhos, e os filhos de seus filhos, né? E assim vai de geração em geração. E então, o Senhor aqui, Ele faz essa promessa com Davi. Ele faz essa promessa com teu filho, que seria com seus filhos e toda a sua descendência real, dali para frente, teria essa marca. Agora, eu quero que você reflita comigo. Agora, quando Deus, Ele não se agrada das atitudes do teu filho. Pra gente ir, antes de mergulhar no Salmo 89, quero que você volte um pouquinho atrás. Samuel, um profeta de Deus, vendo que o povo oprimia porque não havia rei, não havia ninguém ali para reinar, e o povo começa a falar, coloca Samuel, você podia ser o rei, você podia, né, e tal, e Samuel então vê Saul e unge Saul como rei, pela aparência, né? Muitos já ouviu isso e observa, pela aparência. Só que lá na frente, a palavra de Deus vai dizer que Saul começa a desobedecer, porque ele era só de aparência, só tinha elegância, só tinha boniteza, mas por dentro o seu coração era rebelde. Ele não tinha decências em comportar dentro da casa do Pai. E então o Senhor o repreende, o Senhor o rejeita. Só que entenda, irmão, Deus rejeitou ele, mas Deus não tirou ele do reinado. Porque quando Deus faz uma aliança, até a morte. Deus, ele não quebra protocolos, ele não quebra seus princípios. Deus, ele não quebra princípios. Casamento é eterno. Fidelidade de Deus, ela é eterna. É até a morte separe. Por maior que seja o que você esteja passando, mas é eterno. E então a aliança que Deus fez através de Samuel com Saul, Deus o rejeitou. Deus não estava agradando de forma alguma do que ele estava fazendo, as suas atitudes, de como ele tratava, de como ele estava conduzindo o reinado. Mas foi feita uma aliança. Deus não quebra seus princípios e nem protocolos. E então chega o tempo em que Deus vai lá e levanta Davi, unge Davi como rei. Após Saul, Davi reinaria. Só que entenda, houve uma longa caminhada, várias perseguições, lutas, guerra. Davi teve que fugir muitos anos de Saul, porque Saul queria matar, porque Saul já não tinha mais a presença de Deus. Entenda que, olha só para você ver, Deus não quebra aliança. Mas a partir do momento que você não tem mais o selo e nem a marca da promessa, você não tem mais o Espírito Santo. Aquele homem vivia perturbado pelos inimigos. E você pode ver e estudar na história que você vai ver, enquanto Davi louvava com a sua harpa, os espíritos malignos que atormentavam Saul saía. Só que Saul passa a perseguir ele porque ele tinha a presença de Deus. E Saul não tinha mais. Davi tinha a unção de Deus, ele era ungido, ele era de coração, ele era um homem simples, era do campo, ele pastoreava, não era um homem formoso, mas era um jovem que amava o Senhor, e isso importava, e isso que era de qualidade, a marca da qualidade. Então, havia um selo, havia uma marca em Davi, só que Saul perdeu isso. Por causa da rebeldia,
por causa de querer fazer as coisas do seu jeito, não ouvir a Deus, querer fazer sacrifício na hora errada, querer pegar as coisas dos inocentes, achando que, não, vou levar para sacrifício para Deus. Deus não pediu nada para ele, mas ele fazia. Deus falava, me obedeça, mas ele ia lá e desonrava a Deus. Mas eu não quero falar só sobre isso. E então aqui no Salmo 89, para a gente entender agora um pouquinho, a gente já entendemos qual foi a promessa que Deus fez para Davi. Se você for ler lá em 2 Samuel 23:5, você vai ver mais detalhado o que foi essa aliança que Deus fez com Davi. Estude lá, 2 Samuel 23:5. Então, Etã, aqui no Salmo 89, era uma época a qual o povo estava cativo na Babilônia, estava aprisionado na Babilônia. E Etã, esse homem sábio de Israel naquela época, ele faz uma oração meio ousada. Porque os salmos, se você for estudar profundo, você vai entender que salmos é oração, é cântico de alegria, de angústia, na época que o povo era aprisionado, era açoitado pelos inimigos, tudo isso. E então eles viviam e oravam e escreviam suas orações. E aqui vai falar da oração de Etã. Ele vai falar da fidelidade de Deus na aliança dele com Davi. Então Etã está escrevendo sobre a aliança de Deus com Davi. Ele está conversando com Deus, orando para Deus e falando, Deus, tu lembra da fidelidade, da aliança que o Senhor fez com Davi? Sabe o que significa Etã? Significa Deus é. Constância é persistência. É sólido, é duradouro. Olha só para você ver o nome desse homem que foi levantado nesse tempo. O significado. E agora ele vai falar da aliança de Deus com Davi. Então foi um homem naquela época que teve uma ousadia estrondosa para chegar diante de Deus e fazer essa oração. Sabe, aqui nesse salmo ela também não é só uma oração, ela é uma reclamação para Deus. Já pensou você escrever uma carta para Deus reclamando? Aí você vai falar assim, irmã, mas não murmure, que a murmuração ela mata, né? Que o que fez o povo morrer lá no deserto foi a murmuração. Mas aqui é uma carta, é uma oração que Etã escreve para Deus, que fala para Deus, reclamando. Ô Deus, lembra da fidelidade que o Senhor jurou, prometeu, selou com Davi? Olha, agora o Senhor permite essa aflição, permite isso tudo? Olha só para você ver que homem ousado, chegar diante de Deus e falar isso. Vamos ler aqui no verso 19. Então, em visão, falaste do teu santo e disseste, socorri um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo. Olha só, Etã, ele escreve falando para Deus. Se você quiser estudar mais sobre o cativeiro de Babilônia, está lá em 2 Crônicas 36. Estuda lá. Amém? Mas o salmista aqui, no meio dessa inscrição, dessa fala, ele é lembrado, ele se lembra de que Deus também havia falado que o povo de Davi iria passar por um cativeiro, iria passar por tribulação. Mas Deus não iria desamparar, Deus estaria com eles. Mesmo se o povo fosse infiel, mesmo se o povo fosse infiel, Deus seria fiel, por causa da aliança que ele fez com Davi. Por causa do que ele prometeu a Davi. Sabe, do verso aqui, no capítulo 89, nos Salmos, do verso 19 até o 25, o salmista está falando, Deus, o Senhor falou que ia socorrer, ia esforçar, ia exaltar o seu eleito. Fala que o Senhor, fala da unção de Deus, do óleo que o Senhor ungiu Davi. Fala da mão firme que ficará eternamente, o seu braço forte que fortalecerá.
Fala que o inimigo não o importunará mais, nem o filho da perversidade o afligirá. Fala que o Senhor iria derribar os inimigos perante a face e feriria os que aborreceram. Que a fidelidade do Senhor e a sua benignidade estaria conosco. E em seu nome seria exaltado o seu poder. E que o Senhor poria a mão no mar e a sua direita nos rios. E que invocaria o teu nome, dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, é a rocha da minha salvação. Também por isso lhe darei o lugar do primogênito, elevado do que os reis na terra. A minha benignidade lhe guardarei para sempre, o meu povo e o meu conserto lhe será firme. E conservarei, lá no 28 ao 29, e conservarei para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei o meu conserto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Ou seja, ele está falando: Deus, lembra do que o Senhor prometeu? Mas o povo estava preso, estava na Babilônia, estava ali sendo massacrados. E Etã ali no meio, vendo aquela situação, ele se levanta com ousadia para fazer essa reclamação, para fazer essa oração, para lembrar o Senhor da promessa que ele fez a Davi. Mas também ele lembra que se o povo se revoltasse, se não obedecesse, Deus iria castigar com a vara, Deus iria visitar o povo, mas ele não iria afastar a sua benignidade, nem o seu conserto do seu povo. Ele iria corrigir com a vara, ele iria trazer disciplina para o povo, mas ele não iria afastar totalmente a tua presença. Ele permaneceria sendo fiel. Olha só, a sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante mim. Será estabelecido para sempre como a lua e a testemunha do céu. Mas tu rejeitastes e aborreceste, tu te indignaste contra o teu ungido? Olha só o que ele fala para Deus. Deus, o Senhor rejeitaste, o Senhor aborreceste, tu indignaste contra o teu ungido? Abominaste o conserto do teu povo, profanaste a sua coroa, lançando-a por terra? Derribaste todos os teus muros, arruinaste as suas fortalezas. Todos os que passam pelo caminho o despojam, torna-se ele o opróbrio dos seus vizinhos. Aqui está falando da destruição dos muros. Você lembra que Neemias voltou para reconstruir após o povo voltar da Babilônia, do cativeiro? Estava tudo derrubado, estava uma bagunça a cidade, tudo destruída. E eles voltam para restaurar. E aqui Etã está falando sobre isso. Que o povo humilhava a cidade, aquele povo, porque Deus tinha abandonado, desamparado, estava tudo desassolado, tinha fogo, tudo queimado. E ele continuou falando para Deus: ó, exalta a destra dos seus adversários, fizeste com que todos os seus inimigos se regozijassem. Também empolbaste o fio da sua espada e não o sustentaste na peleja. Fizeste cessar o seu esplendor e deitastes por terra o seu trono. Abreviastes os dias da sua mocidade e cobriste-os de vergonha. Até quando, Senhor, esconder-te-ás para sempre? Arderá tua ira como fogo? Lembra-te de quão breves são os meus dias, porque criarias debalde todos os filhos dos homens. Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível? Senhor, onde estão as tuas antigas benignidades que jurastes a Davi pela tua verdade? Olha só, esse homem, vamos falar um profeta, né? Um homem sábio, um homem ousado, eloquente naquele tempo, um homem com ousadia estrondosa, falando para Deus. Deus,
Onde tu estás? Onde está a sua benignidade que o Senhor juraste a Davi? Pela tua verdade, pela tua palavra. Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos e do como trago no meu peito o escárnio de todos os povos poderosos, com o qual, Senhor, os teus inimigos têm defamado, com a qual têm defamado as pisadas do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Olha só que ele está falando para Deus. E Deus então levanta, Deus então socorre, Deus dá livramento. Sabe, mulher, Deus conta com você. Mulher, Deus conta com você, conta com a sua descendência. É tempo de você levantar. Nós fomos ungidos. Nós fomos marcados com a promessa. Nós às vezes devemos fazer essa oração para Deus. Deus, lembra das promessas. Nós devemos consertar, devemos voltar, mas lembrar também das promessas que Deus fez para nós, para nossa família. Deus conta com você, mulher, para ser curada nesse tempo, para ser levantada, para ser restaurada, para ser transformada, porque Deus necessita te usar. Deus necessita usar a sua casa, a sua família. Não é só sobre você, é sobre toda a sua descendência, é sobre uma promessa que ela se estende, é uma aliança que Deus fez comigo e com você. Só que se nós ficarmos deitadas, nos prostrarmos, as coisas, o inimigo continuará nos afligindo o nosso povo, afligindo a nossa família. Quantas vezes, às vezes Deus fala conosco e fala, olha filha, eu vou visitar o teu filho, olha filha, eu vou fazer isso por você, pela fidelidade sua comigo, filha, eu vou honrar os teus filhos, eu vou cuidar dos teus filhos. Só que por que nós ficamos de cabeça baixa? Por que nós desistimos? Por que nós nos entregamos aos assaltos dos inimigos? Sabe, Etan, que ele está falando sobre isso. Em um tempo que o povo estava sendo afligido, Etan, ele lembra o Senhor, lembra das promessas que tu fizestes a nosso servo Davi, a Davi. O Senhor jurastes que iria livrar, que o Senhor estaria conosco, lembra das promessas. Aí Etan, no meio do momento, ele lembra que o Senhor falou, olha, se o povo desviasse, esquecesse das minhas palavras, mesmo assim, eu iria usar a vara para corrigir, eu vou corrigir, querendo você ou não, eu vou corrigir. Só que, Davi, eu não vou apartar totalmente a minha benignidade. Ou seja, não vai morrer. Eu vou salvar, eu prometi. Só que é preciso nós corrigirmos. Mas por que nós, às vezes, duvidamos do que Deus é capaz de fazer? Por que nós duvidamos do que Deus prometeu para nós? Porque nós esquecemos das promessas. Eu estou aqui nessa manhã hoje para te lembrar das promessas que Deus fez para você. Que Deus disse que ia visitar a sua casa, que Deus disse que ia restaurar seu casamento, que Deus disse que ia restaurar os seus filhos, que Deus iria restaurar a sua vida financeira. Eu estou aqui para dizer para você das promessas que Deus fez a você. Só que é tempo de você ser usado, ser eloquente nesse tempo, buscar o Senhor com fervor, não desistir. Etan, ele foi um homem levantado naquele momento com constância, com persistência, um homem sólido, um homem que era duro, um homem que tinha a presença de Deus. Seja ousada, mulher, seja eloquente, seja determinada, seja constante, seja persistente, continue clamando, continue orando, crendo em Deus, que as promessas dele, ela dura para sempre, é eterno. Deus não quebra aliança, Deus nunca fez contrato com ninguém e é eterno. Amém? Minha querida, minha linda, minha amada, é muito bom estar com você nessa manhã. Estamos finalizando mais uma semana de devocional com Deus. Quero dizer para você que o Espírito Santo vem te encher, vem te sacudir nessa manhã. Para que você também relembre, anote no caderno o que Deus prometeu para você, o que Deus falou que ia fazer.
Começa a falar para Deus: Deus, o Senhor lembra das promessas que o Senhor me fez? Pai, está aqui. Lembra, Senhor, do que o Senhor jurastes que iria fazer? Eu fui marcada, eu fui ungida com a marca da promessa. O Senhor me ungiu, o Senhor me consagrou, o Senhor me prometeu. Senhor, por que não chegou ainda? Começa a declarar, anote o que Deus falou com você e começa a orar em cima dos propósitos, dos sonhos, dos ministérios que Deus te entregou. Amém, minha querida? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, nessa manhã entregamos mais essa semana, mais esse devocional, mais essa palavra abençoada que o Senhor nos deixa. Pai, que nós venhamos ser renovadas nas promessas que o Senhor fez, que o Senhor selou no nosso coração, sobre a nossa casa, a nossa família. Deus, que seja o tempo delas ser fortalecidas, ser renovadas, ser contempladas no nosso meio. Deus, alegra o nosso coração, a nossa alma, aquieta também, Senhor, para que nós possamos ser constantes, ser persistentes naquilo que o Senhor nos prometeu. Que nós possamos ser renovados, ó Pai, na nossa esperança, na nossa fé. Possamos ser fortalecidas, ó Pai, no amor do Senhor. Porque o Senhor é um Deus que cumpre todas as tuas palavras. O Senhor não deixa ninguém e nunca abandona. Deus, nós estamos aqui, ó Pai, te louvando, agradecendo ao Senhor. Que o Senhor venha abençoar o final de semana das tuas filhas. Venha visitar o leito, venha visitar a casa, venha visitar os seus filhos, ó Pai. Venha visitar o seu casamento, venha restaurar essa casa, venha restaurar esses corações, ó Pai, trazendo, Senhor, a presença do Senhor para dentro desse lar. Assim, ó Pai, nós oramos e agradecemos ao Senhor por mais essa rica oportunidade de falar da tua palavra, falar do teu amor, sermos fortalecidas, ó Pai, todas as manhãs. Assim nós oramos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Olha, fica com Deus. Que o seu final de semana seja recheado de bênção, seja recheado de paz. Que você venha desfrutar no leito da tua casa, junto com a sua família, o amor de Deus. Que você venha preparar a mesa para a sua família, venha servir um banquete para a sua família. Amém? Um beijo no coração. E segunda-feira nós voltamos para mais um devocional com Deus.